Gente, eu trouxe algumas coisas para vocês. Olá. Sempre tá. Sempre tá. Cheio de papel. Cheio de papel. Alguma coisa. Gente, primeiramente, a graça de Deus. Todo mundo conhece o catecismo de Westminster? Eu conheço. Não, já ouviu falar, né? Alguém não sabe, eu consigo. Alguém não sabe o que é o catecismo de Westminster? O catecismo, ele vai ser um livro que ele vai, de forma didática, através de perguntas e respostas, lidar com as questões básicas da fé cristã. Esse de Westminster foi feito na cidade de Westminster, há muito tempo atrás, não me lembro o ano, mas teve um concílio, diversos teólogos, diversos estudiosos da época se reuniram para criar esse esquema de estudo da fé cristã. Existe o catecismo, o breve catecismo de Westminster, que é para o estudo de crianças e novos convertidos, e o catecismo maior, que foi esse que eu digitei para vocês, que ele é mais abrangente e ele é recomendado para pessoas que já são cristãs e que são mais maduros na fé e conseguem entender alguns termos, algumas coisas que são colocadas nele. Quando a Nil falou comigo, ela falou em relação a estudar a modéstia. Só que modéstia, o que a gente pode falar sobre modéstia? Alguém consegue definir o que é modéstia? O que seria modéstia? A primeira coisa que vem na minha mente é o modo de se vestir. Não, modéstia pra mim, quando eu falo essas coisas sempre é simplicidade. Eu acho que é uma forma de você diminuir o que você é. É aquela coisa, né? Eu não é eu, você mostrava. Tudo que vocês falaram está na definição do dicionário, que vem dizer que a modéstia vai ser a ausência da vaidade em relação ao seu próprio valor. Despretensão, sobriedade, humildade, tudo isso é a definição de modéstia no dicionário. Então, se quando a pessoa pensa em modéstia, claro, pensa em roupas. Mas a gente também pode pensar que é como ele falou, é você se diminuir, você não se achar, né? Eu fiz isso, eu sou aquilo. Você não é nada, né? Você está se tirando o valor de si próprio e sendo modesto em tudo que faz, em tudo que fala, mas de uma forma abrangente. Como a gente pode estudar a modéstia não sendo só relacionada a roupas? A gente aplica a modéstia relacionada a quê? A tudo na vida, algumas coisas, tudo. Tudo na vida. Tudo. Eu me lembrei de um artigo que foi de um Pepper que fez sobre casamento. Ele recomendava que os cristãos voltassem a terem casamentos simples, modestos, porque isso é algo bem mundano. A gente querer demonstrar nossa riqueza através de um feio, bem feio, um vestido bem penetrante e tudo mais. Eu não sei o termo. É uma ostentação, né? Ostentação dos bens e tudo mais. Aí, eu realmente fiquei pensando nisso, porque se você estudar a história, se nós estudarmos a história do cristianismo e tudo mais, os cristãos praticamente eram bem simples e eles não se queixavam por isso. E a gente de fato tem que resgatar isso, porque ou a gente influencia o mundo, ou o mundo influencia a gente. Como eu já disse aqui, nada é Deus. Inclusive a nossa maneira de vestir e de falar é uma influência ou do mundo ou do cristianismo. E o pior que hoje em dia, acredito, pela falta de conhecimento, muitos cristãos deixam de demonstrar seu cristianismo em tudo, nas vestes, no modo de vida, às vezes até por falta de conhecimento. Eu não vou dizer que todos são, tem gente que sabe e ainda assim faz. Na maioria dos grandes casos é sempre a falta de conhecimento daquele que
que deveria ser responsável para ensinar suas ovelhas. Mas Sim, também- quem está na liderança, claro, tem que liderar, tem que levar o povo ao conhecimento. Mas o povo também tem que buscar conhecimento, né? Quer seja através da Bíblia, de livros que expliquem comentários, livros, enfim. Voltando ao catecismo, baseado nisso, né, que modéstia é você diminuir aquilo que você tem sobre si mesmo, né, você não ser pretencioso, e que isso envolve toda a nossa vida. Eu pensei no seguinte, como a gente pode ver esses conceitos aplicados na lei moral de Deus, porque qual é a lei moral magna, digamos assim, de Deus? Onde a gente pode, os 10 mandamentos. Como é que a gente encontra aquilo que Deus quer que a gente faça na nossa vida, no nosso dia a dia? Os 10 mandamentos. Ele é a lei moral magna de Deus, ele está ali para regulamentar nosso modo de viver. Não, o que Jesus resume, né? Ele diz que a lei e os profetas se resumem nas duas tábuas da lei, que a gente chama de teologia, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso se resume. Isso, os 10 mandamentos ele vai se resumir, né? Os 4 primeiros, né? Em relação a Deus e os outros 3 em relação ao próximo. Então eu peguei o 7º mandamento, que tem tudo a ver com modéstia, e a gente vai destrinchando um pouquinho. Não sei se vai dar para destrinchar tudo, se só um pouquinho a gente vai comentando, mas a gente vai. Tem até 12,50. Mas é porque tem muitas referências, muitas coisas. Vamos ver. Se der, a gente termina, se não, a gente vê outro momento. Eu dei para vocês, todos têm a pergunta 137, que qual é o 7º mandamento, os deveres exigidos e os pecados que são proibidos. Eu vou ler isso e vocês me ajudam depois pelas referências bíblicas. Eu não sei se a Bíblia, todas as Bíblias são completas. Ou só tem são completas, né? Aí a gente vai. Então, na pergunta 137 do Catecismo Maior do Westminster, ele vem perguntando, né? Qual é o 7º mandamento? O 7º mandamento é: não adulterarás. Antes de continuar, vocês lembram o que foi que Cristo falou desse não adulterarás? Tem uma referência aqui que a gente vai ler em Maria. Alguém lembra? Sim. Aquele que só de olhar. Então, tem que haver, no Antigo Testamento, o entendimento era o quê? Que a gente não adulterar. Então, se eu não for lá e adulterar, eu não pequei, não quebrei o 7º mandamento. E Cristo chega e coloca um nível lá em cima, né? Se você só olhar com a intenção impura, então você já. Então, se você só de olhar, só de desejar, você já pecou, já quebrou o 7º mandamento. Quais são os deveres exigidos no 7º mandamento? São eles: castidade de corpo, mente, sentimentos, palavras e comportamento. Preservar a castidade em nós mesmos e nos outros, a vigilância sobre os olhos e todos os demais sentidos, ser temperante, buscar a companhia de pessoas castas, vestir-se recatadamente, o casamento dos que não têm o dom da continência, o amor conjugal, a coabitação, o labor diligente em nossas vocações, o repelir todas as ocasiões de impureza e resistir às suas tentações. Então, assim, a grosso modo, a gente vai falar um pouquinho mais quando estiver lendo as referências, mas a grosso modo a gente pode ver que o que o 7º mandamento ele exige vai até além do que pensamento, né? Vai sentimento também, vai comportamento, vai em nós mesmos e nos outros. Porque você pode dizer, eu não estou pecando contra a minha castidade, eu estou de boas aqui, mas será que aquilo que o seu comportamento, a roupa que você vestiu, o jeito que você falou, não fez o outro pecar? Porque se você fez, você quebrou o 7º mandamento. Deixa eu ver o que mais. Repetir todas as ocasiões de impureza, resistir às suas tentações, às vezes até uma conversa, né, está no meio de amigos, eles começam uma conversa e não tem nada demais, eu não estou participando, estou só aqui com eles, mas será que você não está numa ocasião de impureza, está levando a impureza? Seria também uma quebra do 7º mandamento. Isso é a interpretação do 7º mandamento. A pergunta 139. Passei para quem chegou. Quais são os pecados proibidos no 7º mandamento?
Os pecados proibidos no sétimo mandamento, além da negligência aos deveres que ele exige, são adultério, fornicação, estupro, incesto, sodomia e toda concupiscência antinatural, toda imaginação, pensamento, propósito e sentimento impuro, toda comunicação corrupta ou torpe, ou ouvi-las, olhares lascivos, comportamento impudente ou leviano, vestuário indecoroso, proibição de casamentos lícitos e permissão de casamentos ilícitos, permitir, tolerar ou manter locais de prostituição e a eles recorrer, enredar-se com votos de celibato, retardar indevidamente o casamento, ter mais de um cônjuge ao mesmo tempo, o divórcio ou o abandono injustos, ociosidade, glutonaria, bebedice, acompanhar-se de pessoas corruptas, canções, livros, figuras, danças e espetáculos lascivos, todos os demais estímulos à impureza, atos de impureza contra nós mesmos ou contra os outros. E nessa pergunta ele fala quais são os pecados proibidos, mas tem algum pecado permitido? Não, é porque o que ele está querendo dizer, o que ele está inserindo no sétimo mandamento baseado no que está escrito no sétimo mandamento e nas passagens bíblicas que podem explicá-lo. Então, aquilo que é exigido, ele descreveu. Então, aquilo que vai ser proibido, o pecado que é proibido baseado no sétimo mandamento, né? Seja algum pecado que seja permitido, é um pecado proibido baseando-se no sétimo mandamento. Porque os pecados que o sétimo mandamento Não abrangem, exato. É só pensar o seguinte, que tipo, é como Jesus ensinou, né? Sempre que tiver um mandamento, sempre existe uma negativa por trás. Ou seja, vamos pensar no seguinte, eu vou amar meu próximo. Se eu vou amar meu próximo, significa que eu não vou ir contra a vida do meu próximo. Significa que eu não vou, por exemplo, usar de juízo errado para o meu próximo. Sempre tem uma negativa, um não e uma positiva. Sim, ame o seu próximo. Trate bem os outros. Sempre tem derivadas, né? É, exatamente. É sempre essa a verdade mesmo, como ele falou, né? Se aqui ele diz que você deve manter a castidade em si mesmo e nos outros, logo você não pode incitar o outro a pecar. Logo você não pode fazer um ato de impureza contra o outro. Então, um positivo e o outro negativo. Aí também eu disse para vocês as referências bíblicas que está aqui no Catecismo Maior. E a gente vai ler algumas, eu vou pedir para que vocês vão abrindo. Êxodo 20, 14, só para confirmar. Alguém abre, em seguida alguém vai abrindo o 1 Tessalonicenses 4, 2 a 8. Eu já peguei a primeira pessoa assim. Tu já pegou? Não fica tudo. Posso ficar, não? Posso ficar. Êxodo 20, 14. Não adulterarás. Sair em Êxodo 20, a gente vai estar encontrando os 10 mandamentos. E no 20, 14, nós temos o sétimo mandamento, que é o não adulterarás. E eu perdi essa conversa. Eu tô aqui. É meu. Então aqui, 1 Tessalonicenses 4, 2 até 8, diz assim: Pois vós sabeis que os preceitos os temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saibais possuir o seu vaso de santidade e honra, e não na paixão da concupiscência, como dos gentios que não conhecem a Deus. Ninguém iluda ou defraude nisso o seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também vos dizemos e testificamos, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso, não rejeita o homem, mas rejeita assim Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Então, nessa passagem, a gente pode ver que nesse versículo, especialmente, no versículo 6, ele está falando: ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Ninguém sabe o que é defraudar? Avaliar. Alguém consegue definir? É defraudar o irmão. Eu só penso em propriedade privada, né? Defraudar é engano.
Só que aí nesse caso é um engano, tipo, eu vou usar o exemplo que Simone até usou na palestra no Regal que ela fez com a menina. Ela disse assim, é você começar algo que você não pode terminar. No contexto sexual, por exemplo, é você ter um namoro, você tá lá, né? Vocês sabem, beijo empolgado. E aí, esse beijo empolgado, será que ele não tá dando ocasião de defraudar meu irmão? Porque você está iniciando um ato que você não pode terminar. Você não pode continuar, então você está enganando aquele seu irmão. E aqui nesse versículo 6 ele está dizendo que nesta matéria ninguém ofenda, nesta matéria que ele falou antes é o desejo da lascívia, né? A questão da imoralidade mesmo sexual. E aí ninguém ofenda nem defrauda o seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes dos avisamos e testificamos claramente, ele é o vingador. Então quem peca, claro, sempre peca contra Deus, mas quem defrauda o irmão, saiba que Deus, o Todo-Poderoso e Santo, é o vingador. É aquele que vai vingar quem foi defraudado. Então, isso é pesado, né, gente? Você pensa assim, caraca, será que eu não estou me enredando, né? Não estou em ocasião que estou levando meu irmão defraudado, não estou pecando contra Deus em relação a isso? Então a gente está se avaliando. O próximo, vamos Mateus 5, 21. Tem outros versículos aí, qualquer coisa vocês leem em casa. Eu separei alguns. Mateus 15 ou 21? 5. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração já adulterou com ela. Isso, era justamente esse texto que a gente estava conversando, né? Aí lê, por favor, 29 e o 30, por favor. Se o teu olho direito te faz tropeçar, amando, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, cortar e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então, aqui Cristo está falando desse sétimo mandamento, né? O não adulterarás. E ele está mostrando que esse mandamento, ele não quer só em relação a atitudes, a ações que você faça, né? Em relação a pensamentos, a intenções, a sentimentos, que você deve ter uma vigilância contínua. Ele chega até para ser tão enfático, te dizer, né? Se um dos teus membros te faz pecar a mão, pô, joga fora, que é melhor você entrar no reino do céu sem ele do que você estar em pecado, perder, né? Perder por causa de sonhos. Então, isso tudo ele falou isso para enfatizar que é muito mais vantajoso para você evitar todas essas ocasiões, evitar ter a vigilância sobre os olhos, como você tem no catecismo, né? É importante, o sétimo mandamento ele exige a vigilância dos olhos, ele exige a vigilância de todos os sentidos para que você não peque contra Deus na sua vida cotidiana. Vamos ler o Provérbios 5, pegou qual? 5, 8, 16. Não, vai no 5, 8, Em Gênesis 39, 10. Afaste-te a caminho da mulher adúltera e não se aproxime da porta da sua casa. E Gênesis 39. A mulher não desistiu. Ela insistia dia após dia com José, mas ele se recusava a deitar-se com ela e procurava não ficar perto dela. Eu também vou pedir para que vocês leiam sobre o texto. Provérbios 13 e 20. Não está aí, foi? A sua sabedoria fez os dias nascer e fez as nuvens darem chuva à terra. 13. Eu acho que não é isso não. Anda com sábios e serás sábio, mas o companheiro de tolo será afligido. Eu estava lendo, só um parênteses, eu estava lendo Provérbios, aí eu vi esse versículo e eu lembrei daquele do ditado. Você lembra de algum ditado quando eu li esse versículo? Não. Diga-me com quem anda e te direi quem é. É um ditado popular, mas tem tudo a ver com esse texto, né? Assim.
Esses textos que a gente leu agora, o Provérbios 5:8, o Gênesis 39:10 e esse minha lição, Provérbios 13:20, está demonstrando a aplicação do não adulterar. Você não deve andar em companhia, uma companhia lá acima, uma companhia que não edifica, que não está dando glória a Deus, que está envolvida em sensualidade, em imoralidade. Por quê? Esse versículo que leu aqui por último: quem anda com sábio será sábio. Quem é companheiro dos insensatos se tornará mal. Então, se você está andando, às vezes, tem muita gente que diz, né? Não, é só uns amigos aqui, os amigos da escola, os amigos da rua. Mas esses amigos da rua, eles vão influenciar, como ele falou, ou a igreja influencia o mundo, ou o mundo influencia a igreja. Esses amigos vão influenciar. Então, o catecismo aqui, ele coloca que você deve andar, buscar a companhia de pessoas castas, para que você conserve essa sociedade casta. Não é que você vai se isolar do mundo, claro que não, mas a gente vai estar em contato com as pessoas. Mas é buscar não se influenciar e pronto, como tem em Salmos 9, sabe que tem Salmos? Não sentar nas rodas dos vencedores. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então a gente, claro, vai estar no meio das pessoas que a gente não vai ser retirado do mundo agora, mas é não se assentar na roda dos escarnecedores, não se deter no caminho dos pecadores, não compactuar e não permanecer naquela roda, nas conversas, na companhia, que isso fere o 7º mandamento. Alguma dúvida, gente? 1 Timóteo 2:9. Esses versículos que a gente está lendo, eles estão demonstrando de onde foi que eles tiraram essas respostas do catecismo, né? De onde eles tiraram que isso é proibido, que aquilo é pedido, exigido por Deus. Pedido não, ele não pede. 1 Timóteo 2:9. E do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos. Acho que 10 também. Mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Isso. Eu vou ler aqui um comentário, eu tirei da página da Mulheres Piedosas, ela foi Knight, eu acredito que é um teólogo. Explica que a razão pela qual Paulo proibiu as mulheres de usarem estilos requintados de cabelo, adornos e joias e roupas extremamente caras se torna evidente quando alguém lê na literatura daquela época acerca do tempo gasto, do preço, do esforço que o cabelo e tranças elaboradas exigiam, não somente por ser uma exibição ostentosa, mas também por ser um padrão usado por cortesãs e prostitutas. Paulo estava proibindo o excesso e a sensualidade. Então, nesse texto, só peguei esse comentário só para a gente entender. Paulo não estava dizendo que a mulher não precisava se arrumar, mas é que ela tivesse modéstia, ela tivesse moderação, ela fosse temperante, que ela tivesse domínio próprio, que ela visse se aquilo convinha a santos. Outra coisa muito boa é que a escritura em si, alguém pode chegar assim, mas sensualidade é pecado. Beleza. Mas no contexto do casamento, você e seu esposo, você e sua esposa, deve existir sensualidade entre vocês. Porque não é pecado sua esposa se vestir sensualmente para você e você da mesma maneira para sua esposa. Isso é muito bom. Acho que é Provérbios 3 ou é o 4 que fala sobre o homem não se entregar à mulher adúltera, mas ele se saciar com a esposa dele. Um saciar de prazer, mas ele tem toda uma linguagem erótica. Desculpa o termo, que algumas pessoas acham isso meio escandaloso, mas não é. Existe erotismo, sim, e erotismo correto, que é dentro do casamento. Isso é muito bom, porque Deus criou o sexo justamente uma coisa boa. Eu não quero que vocês pensem que sensualidade é 100% ruim, mas guardem isso na mente. Isso é bom porque é modéstia, é uma questão de modéstia, porque a esposa ela não se veste por causa dos outros homens, e o homem da mesma maneira. Ele se porta corretamente por causa dos outros, para que os outros não peguem, mas especialmente por causa do cônjuge. Porque dentro do contexto do casamento, o corpo da mulher não pertence a ela, só seu marido. O marido não pertence a ela, a sua esposa. Exatamente. É porque, se fosse assim, cântico dos cânticos tinha que ser tirado, né?
Não, porque é como ele falou, a questão da sensualidade é você defraudar o irmão, é você provocar no outro aquilo que você não pode cumprir. Você está invadindo o espaço da outra pessoa. Por exemplo, se eu me visto de uma forma sensual que vai levar ele a pecar, ele está pecando contra Deus e sem falar que eu estou pecando também até contra a esposa dele, porque o corpo dele não vai pertencer a ele, vai pertencer à esposa, mas eu não sou a esposa dele. Então, entende a questão? Porque dentro do contexto do casamento, um não pertence ao outro, então os dois são uma só carne. Nem diria a palavra sensualidade, para que não esteja uma confusão. Então, dentro do contexto do casamento, não existem essas restrições. Mas fora dele, sim. Fora dele, esse tipo de coisa pode ser adultério, pode ser comunicação, pode ser defraudar o irmão. Efésios, gente, a gente vai lendo, depois a gente volta e comenta mais um pouco, tá? Só para a gente entender de onde veio essa definição do que é exigido e do que é proibido dentro do sétimo mandamento. Efésios 5, 3 e 4. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou cachorrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Deixa eu ver. Lê o 5 e o 6 também. O 5 e o 6, continua. 5 e 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejam praticantes com eles, pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Tá bom, final bem. Gente, pessoal, eu acho o máximo esse texto, na moral. Esse texto é o máximo. Ele, pra mim, abrange tudo que está escrito no catecismo sobre o que é proibido, por que é proibido e por que é exigido. Eu peguei algumas coisas baseadas numa pregação de Augusto Nicodemos sobre esse texto. Do caramba. Então, pessoal, vamos lá. Vocês sabem o que é impudicícia? Não. Impudicícia, ela é imoralidade sexual de uma forma abrangente. Não é só sensualidade, não é só comunicação, é imoralidade sexual de uma forma abrangente. Então, nesse texto, ele está proibindo toda imoralidade sexual e toda impureza, que nesse contexto aqui, a palavra tenha sido usada em relação à sujeira, contaminação. Aquela questão ritualística, lembra que em algum momento os judeus tinham chegado para Jesus dizendo: teus discípulos comem sem lavar a mão. Aí ele chega: não, mas o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai, porque procede do coração. Então aí ele está falando dessa questão, toda sorte de impureza é esse tipo de impureza, essa que provém do coração, provém da mente, dos sentimentos. Ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Então esse tipo de coisa, a imoralidade sexual, impureza, cobiça, nem sequer deve ser nomeada entre o povo de Deus. Nem sequer para dizer: tal pessoa me mandou isso, eu vi aquilo. Nem sequer deve ser falado isso, porque não convém a santos. Versículo 4 diz: nem conversação torpe, que quer dizer uma conversa indecente, uma conversa obscena, que é o que a gente mais vê por aí, né? Se você está num ciclo de amigos, de colegas, whatever, que não é cristão, é só o que fala. É palavrões, piadas, que é o que ele diz mais na frente, nem palavras vãs ou chocarrices. Essas chocarrices quer dizer piadas sujas, piadas imorais. Esse tipo de coisa não deve ser nem nomeada, quanto mais falada entre nós. Nem sequer alguém pode citar que tal pessoa pensou. Quanto mais fazer, nós não podemos fazer, não é uma ética cristã, não é aquilo que Deus requer de nós. Não seria um comportamento de acordo com o sétimo mandamento. Você fala com outras palavras, mas seu desejo é que você queria falar aquilo que a outra pessoa falou. É que vocês entenderam? Porque Deus são do coração, ele tem a intenção. Então, pronto, eu estava falando com um amigo meu que eu estava estressada no trânsito e falei um monte de palavrão mental. Aí, mas se foi mental não tem problema, eu teve. Já foi o pecado. Porque foi mental. Eu posso não ter
desejo era Externalizar, não tinha coragem de externalizar, não, ficar só no mental. Na minha inocência, ignorância, na verdade, eu pequei menos, né? Porque eu não fiz ninguém ao meu redor pecar, né? Pequei sozinha. Coisas essas inconvenientes. Então, vê só, todas essas listas de coisas, que é aquilo que a gente está vendo, que abrange a interpretação do sétimo mandamento, moralidade sexual, impureza, cobiça, conversação indecente, palavras vãs, você fala besteira por aí, né? Como o colega aqui citou. Você pode não estar falando palavrão, mas está falando um monte de bobagem, coisa que não edifica, coisa que não tem nada a ver, não está glorificando a Deus. Palavras vãs, piadas sujas, imorais, todas essas coisas não devem ser nomeadas e são inconvenientes. Por quê? Porque não convém a santos. Santos não que nós somos puritanos, assim, elevados ao céu imediatamente, mas santos na questão de separados, né? Um povo separado para ser a diferença no mundo, ser sal e luz. Não convém a santos. No versículo 5, ele também vai dizer o porquê que não pode fazer isso. Porque nenhum incontinente, ou seja, ninguém que não tem domínio próprio sobre essas coisas que ele falou anteriormente. Então, se você não tem domínio próprio em relação à imoralidade sexual, vê pornografia, e continua a ver, sabendo que é errado, sabe que não consegue se controlar, você é incontinente, sabe que nenhum incontinente, nenhum impuro, avarento que é idólatra, tem herança no reino de Cristo. Então, aquele que não consegue se dominar de jeito nenhum, entenda, não é uma pessoa que pecou de um momento pontual, se arrependeu e tal. É alguém que tem uma prática dessas coisas, não se arrepende. Então, se você não tem domínio próprio sobre essas coisas, se você é um impuro, se você é avarento, não tem lugar no reino de Deus. Por isso que aqueles que são de Deus devem evitar essas coisas. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, quem pratica tais coisas que a gente viu, além de que não deve fazer porque não convém a santos, não deve fazer porque quem faz essas coisas não tem lugar no reino de Deus, além de que quem faz essas coisas é sobre eles que vem a ira de Deus. A ira de um Deus santo sobre um pecador, a retribuição justa de um Deus santo sobre o pecador é sobre essas pessoas que não se arrependem, que praticam sem parar essas coisas, que não aceitam que Deus exige isso delas, não chegam e dizem, não. O mandamento está dizendo não adulterarás. O que é que tem a ver com modéstia? O que é que tem a ver com roupa decente ou indecente? O que é que tem a ver com o meu comportamento ou o que eu estou pensando? Ninguém está vendo o que eu estou pensando. Mas o Deus que é santo, ele pode sondar. Ele vê a intenção, ele vê o coração, ele vê os sentimentos. Ele sabe se aquilo está de acordo com o padrão dele. Ele é o Deus Todo-Poderoso, ele criou todas as coisas, ele diz o padrão. Aí cabe a nós nos padronizarmos a ele. Claro que a gente não vai conseguir em excelência. O Espírito Santo é que nos ajuda a fazer isso. Se não for por ele, a gente não faz. Ele que nos leva ao caminho de santificação. Mas cabe a nós entender o que a palavra de Deus diz, que ela requer de nós e buscarmos fazer com a ajuda do Espírito Santo. Vamos lá, Mateus 15. Esse foi o que a gente falou, mas vamos ler. Mateus 15, 19. Do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, o roubo, os falsos testemunhos e as calúnias. Foi exatamente isso que eu falei agora, gente. Então, não é aquilo que entra que vai contaminar, é o coração que procede. É aquilo que você pensou, que você sentiu, que você imaginou, que você está planejando, é aquilo que vai pecar contra Deus, se aquilo não estiver em conformidade com aquilo que Deus requer de nós. 1 Timóteo. Eu vou querer que a pessoa leia o 4, do 1 ao 5. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade,
a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, gente, nesse versículo a gente está vendo, deixa eu ver o que eu estou aqui, a proibição de casamentos lícitos e permissão de casamentos ilícitos. Contrário ao sétimo mandamento, que ele está falando aí, e aquele está vendo, que proíbe o casamento e existe abstinência de alimentos. Então, o que é que vocês conhecem, assim, a grosso modo, que proíbe o casamento? Alguma instituição, alguma religião, alguma coisa que proíbe o casamento? Não, não pode, tem que ser celibatário, tem que manter. A Igreja Católica ela tem essa questão do celibato, né? Celibato obrigatório. A gente vê, eu acho que não tem aqui. É também em Mateus, que Cristo está falando que nessa parte do divórcio e tal, que aí os discípulos chegam para ele e dizem, Senhor, se a gente não pode divorciar da mulher que quer, isso é muito pesado, né? É melhor que a gente não case. E aí Cristo diz, nem todos são aptos a receberem esse mandamento, mas aqueles que recebem de Deus. Então, o celibato é um dom. Se você recebeu de Deus o dom da continência e que você não sente falta, não é um sofrimento, né? Você não sente falta. Então, isso é dom de Deus. Agora, no momento que você proíbe o casamento e obriga alguém a ser celibatário, pelo que quer que seja, isso aí vai vir contra a palavra de Deus. Porque aqui ele está dizendo que é uma doutrina de demônios, ensinos de demônios, espíritos enganadores que vêm com esse tipo de doutrina, né? Proíbe o casamento que é lícito e vai permitir casamentos ilícitos. Ok, gente? Então vamos lá. Mateus 19,5, acho que a gente já leu. 19,5. Agora se fala aqui, né? É que eu vou pular hoje. 19 quanto? 19,5. Destruir. Por este motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois tornarão a sua carne. Vocês acham, esse versículo está em Gênesis, né, 2:24. Mediante esse versículo, vocês acham que Deus criou o casamento para ser um homem e uma mulher ou uma coisa poligâmica? Um homem e várias mulheres, um homem e uma mulher, né? Então, mediante esse versículo, a gente pode inferir que o que Deus diz, quando Deus diz não adulterarás, isso inclui também casamentos monogâmicos, né? Ele não aceita. Um exemplo que o pessoal pode olhar, por exemplo, no Antigo Testamento e ver Abraão, Davi, Salomão, tem várias esposas e tudo mais. Até os mormons usaram isso como argumento para a poligamia. Porém, o Antigo Testamento deixa bem claro que homens que tiveram várias esposas se ferraram. Não importa se foi Abraão ou Davi, todos eles tiveram problemas. Todos eles. Qual foi? Quem? Eucana não, que é o pai de Samuel. Eucana. Ele teve duas esposas. Só foi que o pessoal viu e tudo mais. Não. Duas foi o suficiente para ter problema dentro de casa. Aí eu fico brincando às vezes, imagine se a gente pudesse ter tiver de fato várias esposas e tudo mais. Imagina duas entrando na mesma época da TPM, briga para dentro de casa. Então a questão é essa. Mas porque naquela época também a questão de várias mulheres não era somente uma coisa de, digamos assim, princípio religioso, era uma questão de cultura também. Era pecado, minha gente, porque a questão é, em Gênesis 2:24, ele está dizendo, é o padrão, foi antes da queda, né? Antes da queda, Deus disse. Portanto, deixará o meu pai e mãe se unirão a sua mulher, serão os dois uma só carne. Deus ainda não tem definido os mandamentos. Na época de Abraão, por exemplo, Deus ainda não tem definido os mandamentos. Desculpa, não entendi. Na época de Abraão, por exemplo, Deus ainda não tinha, como é que eu posso dizer? Dada essa interpretação mais profunda. Essa interpretação mais profunda. Aí tinha aquela questão da ignorância, da ignorância, da inocência, digamos assim. Inocência não. Inocência nada. José, por exemplo, também não tinha, mas por que não observou como é profano? Não, mas a questão também é o seguinte. seguinte. Não, mas a questão é o seguinte, é aquela coisa, o unirão só carne. A mulher, ela não poderia, tipo, outro marido, mas o cara ter 3, 4, 5 carnes, tipo. Gente, pessoal. A sociedade
Ele foi homicida. Que isso? Homicida. Matou. Ele matou alguém. Matou. Isso foi um pecado dele, não foi? Alguém usa esse argumento dizendo eu vou matar, porque Davi matou uma pessoa. Misericórdia. É a mesma coisa, então. O pessoal do Antigo Testamento, muitos patriarcas, eles pecaram e tiveram mais de uma esposa. Pagaram o preço por isso. Mas isso foi um pecado deles. Eu posso usar isso como argumento para dizer eu quero ter mais de uma esposa, quero ter mais de um marido, porque eles Pra você fizeram. pecar, não, né? Comigo com seu pecado. Entende? É você tá pegando um pecado como padrão e dizendo eu vou fazer o que eles fizeram e tá de boa. Eu acho interessante como as coisas mudam, né? A princípio era casamento com várias mulheres, não era visto como algo ruim. Depois passou a ser visto como algo ruim, mas era permitido em caso de a primeira esposa não poder ter filho, como para dar continuidade ao nome do marido. E depois de um tempo, quando chega lá no Novo Testamento, já aproximadamente assim, você vê que já é caso com aquela mulher ali, você não pode ter. Não é que a Bíblia permite, é que as pessoas faziam. A Bíblia, ela relata as coisas. Ela não esconde, não bota para baixo do pano. É um relato, não é uma coisa prescritiva, não é uma prescrição para que todo mundo É, só faça que chegou aquilo. lá e disse, vamos lá, gente, se casem com várias esposas. Além disso, a gente vai vencendo a queda, né? Como minha mãe gosta de dizer. E, tipo, você, antigamente, as coisas eram bem piores, os pecados, querendo ou não, assim, o homem estava muito mais recaído e aos poucos ele vai se reconciliando cada vez mais com Deus. Tu diz o homem é a humanidade ou eu discordo? Hoje em dia, não. Hoje em A feia. A coisa tá Acho que boa. a pastor também Pra vocês são não muito. entender, né? Pra não dizer que estão pecando, ao invés de se casar com várias esposas, eles experimentam várias mulheres. Antes, né? Antes de casar, antes de oficialmente casar. Eu acho que é justamente minha opinião, que hoje não é que você peque menos, seja mais próximo de Deus. Eu acho que as pessoas são mais tolerantes ao pecado. Nas igrejas não se diz, exceto isso, é errado aquilo, isso padrão de Deus. Não é a igreja que está falando, não. É Deus que está dizendo mediante a sua palavra. Ele está dizendo que você não pode fornicar. Ele está dizendo que você não pode adulterar, porque para ele isso é abominação. Mas aí alguém adulterou, Jesus perdoa. Deixa eu falar, vamos usar a liderança, o que é que tem? Pronto, eu assisti um vídeo, ou foi de Nicodemos, ou foi de Hernandes de Arroz, algum deles. Estava contando que foi aconselhar uma igreja, uma irmã de uma igreja procurou ele para dizer, olha, eu acho que eu estou meio estranha lá na igreja e tal. O pastor, não, nem foi. Foi a convenção mesmo, foi definir o que ia fazer. Porque o pastor da igreja era casado, se separou da esposa, pastor, não pastor, separou da esposa, ambos casaram com outros, aí se separaram dos outros e queriam se casar de novo. Não pode não. Aí, que zona é essa? Exatamente. Se separou, não volta a se juntar não. Se juntar não. Pois é. Então, é tipo Não volta a isso. se juntar não. A conivência com o pecado, né? A cauterização da mente, a gente viu também agora. 1 Pedro, alguém lá para trás. Dizendo isso, que a mente vai ficando cauterizada, né? Você sabe que aquilo é errado, mas não, é porque a gente já casou, não deu certo. Aí agora você se separa, não tem problema, a gente volta, já era casado, né? Não tem problema. A Arrependendo o pecado anterior, a gente volta a casar. A Bíblia diz que não pode, não faz sentido. Será no caso que isso também é fruto da ideia relativista que os tempos modernos trouxeram? Com certeza. Relativismo não está em todo lugar. A gente já escutei cristãos dizendo assim. Você diz, não, mas é porque Deus não quer que você minta. Por quê? Não, porque a palavra de Deus disse que é a verdade. Não, isso é a sua verdade. A minha verdade não é essa. Eu não entendi. É do ponto de vista, do meu ponto de vista, não é assim. Isso tudo vem com o modernismo e relativismo. Adentrando aí seus conjuntos. Isso é minha verdade. Tipo, esse negócio de casar novamente é em 1 Coríntios. Eu Coríntios, assim, esse irmãozinho assim, esse capítulo 7. Aí ele diz aqui no 10 e 11, olha, os casados ordenam, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. 11. Se porém a mulher a separar-se, que não se casa sem seguir com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Tá? Aí, tipo, isso deixa bem claro, não tem essa desculpa. É meio que você, tipo, beleza, não deu certo. Foi, mas você meio que se uniu de novo, eu não sei como consigo explicar. Você voltar
Exatamente. Porque você pecar, perceber que errou, se arrepender, Deus perdoa e aí você fica do jeito que tá, mas já tá um negócio feito, já separou, já casou de novo, deixa do jeito que tá. Mas aí é pecado não arrependido, né? Porque você separou uma vez, separou a segunda, quer voltar para a primeira, é confusão. Vamos lá, gente, o Mateus 5,32, que vai falar dessa questão do divórcio. E também fala ao contrário, fala mesmo tudo. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe e torna-se adúltera. Aquele que casar com a repudiada comete adultério. Pois é, a gente vê aqui como a irmã me leu o texto do 1 Coríntios, que é bem claro. Você não pode divorciar por qualquer coisa. Ah, mas a lei do meu país deixa o problema da lei do seu país, né? O Estado é um Estado laico. Ele tem o direito de fazer o que quiser. Infelizmente é um Estado laico, ele não está vinculado à religião. Então você não pode dizer, ele tem que cumprir a lei de Deus. Deveria, mas por se dizer, né, Estado laico, ele pode colocar a lei que quiser. Então, se ele dizer que você pode casar homossexuais, eles vão casar homossexuais, não. Está de acordo com a palavra de Deus? Então, se você for um crente e for o juiz que vai oficiar o casamento, você vai fazer? Claro que não. O filho tem 6 expulso. Perdeu um negócio de jogo, porque você vai negócio de jogo. Então, assim, você tem que se guiar pela palavra do Senhor. O Estado, se o Estado permite o divórcio por qualquer coisa, olhei pronto assim pro lado, não gostei do horário dela. Não gostei, vou me divorciar. O Estado permite. Mas isso era um conceito no tempo de Cristo, tá ligado? Sério? Seríssimo. Hoje em dia está muito assim. Tinha 2 escolas. Eu não decorei o nome das escolas, mas aproveitando para fazer um momento merchan. Eu tenho um blog com meu marido, ele está escrevendo sobre isso, sobre essa questão de divórcio. Peraí, tem quantos anos, menina? Eu? 57. Sério? Sempre depois. E aí a gente está escrevendo no blog, ele vai falar sobre isso, que é o nome das escolas, bem direitinho. Eu tenho um conceito, eu não lembro o nome das escolas. Nessa época de Cristo, que ele falou isso, existia 2 escolas lá na Palestina Judeia, enfim, lá entre os judeus. Existiam 2 escolas de interpretação dessa passagem de Deuteronômio. E uma das escolas dizia, você pode se divorciar sobre qualquer circunstância, tipo a mulher queimou feijão. Não tem nada casando com ela, porque isso não me agradou. Aí divorcia e pode casar de novo. Uma escola dizia isso. E a outra escola dizia que você só poderia se divorciar mediante relações sexuais ilícitas. Só era isso que era permitido por Deus. E o outro era a tricultura. Na época de Cristo, a escola de interpretação que tinha a maior força era essa, de qualquer coisa podia separar. Tanto que, eu acho que é nesse, minha gente. Mas enfim. No outro que eu falei pra vocês, que eu não sei onde é que está, que os apóstolos chegam para ele e dizem, minha gente, Senhor, então é melhor que a gente não case, porque se essa é a condição do homem para com a mulher, porque eles estavam acostumados a quê? Qualquer coisa separa. Porque isso era forte no judaísmo, essa escola de interpretação era forte na época de Cristo. Aí Cristo chega e diz, não é assim não, minha gente. Ouviste o que foi dito. Os dois, por isso que Deus criou homem e mulher, por isso ele deixará pai e mãe, para se unir e os dois vão só carne. E frio. Agora, porque Deus é misericordioso e sabe a dureza do vosso coração, se houver adultério, ele permite que haja o divórcio. Não sendo assim, chorou pra tu. Se a mulher queima um feijão, o problema é teu. Dá um jeito dela aprender. Dá um jeito dela aprender. Até muito antes de se casar, né, do casamento, você vê que jovens da igreja, você vê, não só da igreja, mas como um todo, assim, por exemplo, só vou achar aquela menina legal se ela beijar bem. Se ela não beijar bem, eu vou terminar com ela. Só vou achar aquele menino legal se ele quiser fazer bem. Se não fizer, vou acabar com ele. Aí fica esse negócio, tá ligado? De tipo, até mesmo não precisa nem de casamento, pra você ver a realidade tá pior, até mesmo antes de se casar. Que você vê a pegar, mas não se apega. Você pega geral, passa o rodo em geral. Isso acaba interferindo acaba dando um encontro muito com a modéstia. Como você declaração total. Isso é. Tudo tá
imagem da mulher, a mulher se casar, aí chama o Ministério do Louvor da igreja lá pra tocar. Aí a mulher entrando na igreja e os caras na banda, ó, fiquei um mês com ela, não, mas eu durei mais, eu tentei, foi bom. Eu acho que pra um mês eu Não, já contaram uma vez um fato desse ocorrido, que a mulher já tinha passado por todo mundo da banda. Aí, Sério? se casou. Isso aí não dá nem pra nomear. Não dá nem pra nomear. Gente, vamos ler a última referência que eu separei, né? Romanos 13. Romanos 13 e 14. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem bebedeiras, nem desonestidade, nem dissoluções, nem contendas de inveja. Mas reveste-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então, nesse versículo, que ele está finalizando as referências bíblicas em relação a essas perguntas do catecismo, a gente pode ver, né, que a recomendação é exortação, é mais forte, né? Exortação é andem dignamente, como entendam o dia, não desse jeito hoje dia, bebedice, imoralidade, contenda, ciúme, nada disso convém a santos, a gente viu isso, mas revestidos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, aos seus desejos, né? Concupiscência, desejo sexual ardente. Nada, você não deve dar ocasião à carne, você deve mortificar a carne todos os dias para que Cristo viva em você. Gente, tem um monte de coisa para falar, mas eu consigo falar. E eu vou só dizer aqui uma coisa a vocês. Eu coloquei no final. Aqui no finalzinho eu coloquei um comentário, porque como eu falei, o catecismo ele é perguntas e respostas. E esse que eu tenho aqui é um catecismo comentado, então ele tem uma comentário, explicação de cada termo, mais ou menos, do que eles usam nas perguntas, então fica mais fácil de compreender. Aí eu coloquei a parte que está falando sobre o vestuário indecoroso. Que aí vocês leem depois direitinho, tem alguns textos, alguns a gente já leu, que falando, né, que o vestuário que é indecente, né, que é indecoroso, não é necessariamente o tamanho da roupa, mas também a intenção do coração. Porque se Deus está observando sentimento, intenção, afeição, imaginação, então você pode estar com a roupa no pé, se rebolando até chegar no céu e todo mundo ao redor está vendo, está observando e está pecando. Acho que é Paul Washer que fala que não adianta você colocar uma saia que cura até seus pés, porque nada esconde um coração mau. Claro que suas vestes elas vão estar de acordo com a sua fé. Se você professa ser cristão e está andando com um palmo de short, isso está meio incoerente. Né? Isso não é uma atitude de cristão, isso é uma condenação, isso não deve ser feito. Mas que não é o tamanho da roupa, nem o jeito da roupa, mas a intenção do coração, que vai estar revelando. Né? É do coração que procede todas as coisas. Então, se o coração ele é impuro, suas vestes vai necessariamente demonstrar isso, ainda que você esteja totalmente coberta. Eu já vi mulher, não, mas eu estou toda vestida, mas aí é uma blusa transparente. Eu estava incomodada, eu imagino os homens ao redor, estava parado pecado. Até os meninos, né? Que ficam lá, as roupas que estão na moda agora, né? Calça colada. Minha gente, pelo amor de Deus, meninos, vestindo o que vocês estão vestindo. Calça colada, bermuda colada. Não, é que as crianças também querem mostrar o músculo. Gente, claro que a gente fala mais para mulheres, porque o que se sabe é que homens são atraídos pelo que veem. Então, muitas vezes até o crente está lá em espírito, né, querendo orar a Deus, aí chega a pessoa não colaborando. Então, e também às vezes as mulheres não entendem, não. Eu tenho um link aqui que está falando sobre isso. Não, é justamente os problemas dele. É o problema dele. Ele tem a menina, né? Mas a mulher está pecando contra o sétimo mandamento. Por quê? Ela está defraudando o irmão. Ela está provocando e sabe
Ó, gente, caso colado, até a batata da perna, porque é bonitinho, foi o pé da pessoa, tá? Fora isso. Então, se você se veste com a intenção de provocar e de chamar a atenção para você, saiba que está pecando contra a santidade de Deus, quebrando o 7º mandamento e que Deus é o vingador. Ele que vai vingar. Não é pouca coisa não. Aí eu coloquei 4 links. Eu queria comentar algumas coisas, mas já é uma hora, eu imagino que vocês tenham que ir embora. O primeiro link são 3 links do blog Mulheres Piedosas. No primeiro, ele está falando sobre isso, mulher você está adulterando, que são falando de mulheres que se vestem provocante e pensam assim, não vamos uma deusa. Então saiba que você está adulterando, aí é bem legal, o texto é enorme, mas é legal. Eu botei outro que é o Modéstia Cristã no Facebook e o 7º Mandamento. Muito bom, minha gente, muito bom. Esse texto ele está falando, eu acho que é um pastor norte-americano, que ele está falando que as mulheres caíram assim num ponto, na minha frente, pelo amor de Deus, a pessoa tira foto, vai de biquíni, que eu já acho assim, investimento indecente já foi, né? Então, como ele disse, ele começa descrevendo assim, a mulher entrou no meu escritório essa semana de calcinha e sutiã. Aí você, como assim? Aí, enfim, mas depois ele explica de onde veio isso, ele não caiu no ponto de que se você usa uma calcinha e um sutiã que combinam e são à prova d'água, você pode usar, não é calcinha e sutiã. Biquíni, gente, biquíni. Biquíni, então, biquíni é uma calcinha e sutiã, uma micro-roupa. Biquíni é uma micro-roupa, e todo mundo acha legal, porque todo mundo usa. Então, e pior ainda, tira foto, posta na internet. E pior ainda, vai ser comigo. Então, gente, eu coloquei esse texto para vocês darem uma olhadinha. O terceiro é sobre a definição de modéstia. Ele fala um pouco de como definir a modéstia cristã. E o quarto, eu não sei se vocês conhecem esse blog, que é o Críticas Cristãs. Cristã. Eles são ótimos, minha gente. Ele está falando aqui porque a gente viu o que é que algumas coisas que são proibidas e exigidas no 7º mandamento. E no final aqui do que é proibido tem assim, canções, livros, gravuras, danças, espetáculos lascivos e todas as demais estímulos à impureza. O que é que a gente pode enquadrar aqui? Tipo tudo, né? Tudo que a gente assiste. Se você vai para o cinema, como é? Não, é difícil, porque como é que você vai assistir alguma coisa, um seriado, um filme, whatever, que não vai ter dança, que não vai ter gravura, que não vai ter um estímulo à impureza? Existe nos dois, né? Então, tudo que você assiste deve ser comparado à palavra de Deus. Nesse site, eles pegam os filmes que estão sendo lançados, alguns outros, e eles sempre comparam. Tem ótimos textos, eu já vi de textos dele comparando o filme e vendo se não há quebra do 2º mandamento, se não há quebra do 7º. Eles fazem uns videozinhos também, né? Fazem. Então é muito legal porque eles fazem uma crítica baseada na Bíblia, comparando com a Bíblia. Eles usam o catecismo também, mas o catecismo é um livro de apoio. O catecismo ele só está sintetizando o que tem na Bíblia. A gente leu os versículos e viu o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia exige. Certo? Então eu peço que vocês deem uma olhada nesses links que são interessantes e agradeço pelo tempo de vocês. Qualquer dúvida, gente, se quiser me adicionar. Agora não recado, gente, porque daqui senão eu vou aceitar não.